fundamento sólido e do Evangelho e verdades profundas. Eu espero no Senhor, no Espírito de Deus, que Ele nos fale ao coração. É um tema, eu venho ouvindo várias vezes, eu venho buscando e orando, e como a gente, né, pelo menos eu percebi, e percebo a ausência dessas coisas em nossas vidas, ou pelo menos na minha vida. E eu anseio para que eu não me desvie dessas verdades. Então, são 5 pontos que eu gostaria de colocar, e eu espero também não demorar, né? Muito bem. O primeiro é eleição, redenção, justificação, chamada, nós fomos chamados por Deus, e a perseverança, a nossa perseverança até aquele dia. Todos nós fomos chamados por Deus. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, se vocês puderem abrir, tudo bem, senão eu até pedi para os irmãos, aí se vocês quiserem olhar para aqui, acho que vai estar aqui na tela, 1 Pedro, tá? Eu gosto muito mesmo de ler aqui, 1 Pedro capítulo 1, de 1 a 9, esse texto já nos acerta muito, já dá para nos quebrar. Eu não sei se vai estar na mesma versão, agora eu já não sei, mas eu vou ler aqui na minha, diz assim, ó: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no ponto Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, e aí ele começa assim, ó: eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Eleitos, você foi eleito. Deus nos elegeu. E ele diz assim, ó, eleito segundo a presciência de Deus Pai. Ele tem um conhecimento profundo sobre você e ele te escolheu. Te escolheu como? Em santificação do Espírito. E ele fala do Espírito aqui, está no maiúsculo, então, numa versão diferente, numa versão mais, né, mais próxima da realidade de quando foi escrito, em santificação, ou separado para o Espírito de Deus. Nós fomos separados para Deus, para obediência, aspersão do sangue de Jesus Cristo, e ele continua dizendo graça e paz graça e paz vos sejam multiplicadas. Vai abundando, vai crescendo essa graça. Ao ler esses textos, eu vou continuar, que vai até 9, e vai me dando assim um desespero, um sentimento que causa um aperto, porque isso aqui não está sendo verdade na minha vida, porque o texto diz assim, ó: graça e paz vos sejam multiplicadas. Eu fico procurando às vezes, meu Deus, eu estou sendo gracioso. E a paz. Agora mesmo quando saía de casa, é uma rua sem saída, né? Então o vizinho, ele colocou lá um pula-pula e fecha a rua, então os carros não passam mais. Eu fiquei pensando, cara, na hora vai vir um monte de coisa, você vai bloqueando para poder você ficar bem, afinal de contas, né, nós estamos indo para um culto a Deus, né? Então você tem que chegar bem nesse culto.
Mas, se der vazão, você vai passando, dizendo coisa e vai reclamando e vai soltando ali, que não diga nada para ninguém por ali, mas a alma, e ela não pode dominar. Mas se deixar, ela vai soltar os cachorros. E aí eu fico assim surpreso. Não deveria, né? Até porque nem deveria ficar surpreso. Mas eu fico procurando essa multiplicação de graça e paz. E nós devemos isso a Ele. Ter graça e paz, e ela está se multiplicando. Você concorda comigo? O terceiro, versículo 3 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele seja bendito. Segundo, olha só, ele seja bendito segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva, ele nos gerou. Isso você tem que abrir a tua vida. Eu tenho que abrir a minha vida, eu abrir meu entendimento e de fato viver essa realidade, essa vida nova em Cristo, de que eu nasci de novo. Amém? Ele nos gerou, para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para uma herança incorruptível. Isso tudo é para você e para mim. Para você e para mim. Isso foi desde o terceiro, tá? Versículo 3. Isso é a misericórdia de Deus nos alcançando. Ele vem a nós para nos alcançar com essa graça e paz. E ele diz então no quarto, diz, para uma herança incorruptível. Se é incorruptível, o cupim não vai o cupim não vai derrubar, não vai se estragar, o ferrugem não vai comer. E ele diz que não se pode murchar, guardada nos céus. Ainda não foi entregue ao que parece, mas será. Nos será entregue isso. No 5 diz que mediante a fé. Eu tenho um parêntese para fazer sobre essa questão aqui de fé. Ele diz: mediante a fé estáis guardados. Você está guardado na virtude de Deus, no poder de Deus. Você está guardado pelo poder de Deus. A gente poderia dizer aqui, como sempre dizemos, né, em algumas ministrações, que Deus nos guarda, que Deus nos livra, são livramentos que a gente não vê no dia a dia, e isso e muito mais. Guardados, protegidos por Deus, muito mais. Há um poder de Deus sendo liberado para nos proteger e nos guardar. Nós, de fato, não damos conta disso. Mas guarda a nós que já somos dele e eleitos, como guarda qualquer pessoa que está passando por qualquer estrada aqui de Jaboatão, dos Guararapes, e nem tem o menor compromisso com Jesus. Deus guarda ele. Deus guarda.
Ah, mas aconteceu um acidente e o cara caiu da ponte e quebrou a perna, um talho na cabeça. Sim, mas Deus guarda. Morreu, mas Deus guarda. Quantos livramentos Deus já deu? Rapaz, Deus é incrível, Deus é incrível. O seu poder não temos como medir, mas que está sendo liberado para nós. Para a salvação. Porque Deus quer nos salvar. Nós não fomos criados como os animais foram criados. A gente vai ler no Apocalipse e a gente vai encontrar alguns animais que a gente vai se deparar com eles nos céus. E acho que eles vêm para a terra também, quando a gente vier também para cá. Eu penso que eles vêm com a gente. Porque vai ser uma batalha ferrenha, né? Quando a coisa pegar mesmo. E esses animais devem ser falantes. Eu assisti Nárnia também, sabe? E eles têm chifre, têm asa, têm... Menino, uns animais diferentes. Somos guardados pelo poder de Deus para a salvação, que está prestes a ser revelada no último tempo. O tempo chega já. O tempo chega já. Eu estou demorando nessa leitura e eu espero realmente não demorar, gente. Eu não queria demorar tanto. Mas vamos seguir. Ele fala: em quem vós grandemente vos alegrais. Você está entendendo? Esse texto tem que mexer com a gente. Porque desde o início ele está falando de eleitos, que Deus é bendito, e que nós temos uma viva esperança, e que nós temos uma herança, inclusive, incorruptível, né, que não vai se acabar, e que, por causa da fé, e sabe o que é fé? Eu anotei aqui, fé no hebraico, não é só aquela letrinha, duas letrinhas F, E, né, com acento, fé. O nome fé é emuná. Emuná significa fé. E se você vai pegar a Bíblia hebraica, eu acho que a sua tem, a Peshita, você não vai ver fé, você vai ver emuná. Fé, crença, firmeza, confiança, fidelidade, lealdade, segurança. E o texto então diz que, assim, mediante a fé, mediante a confiança que nós temos nele, mediante a lealdade dele e a nossa para com ele, a segurança, bem firmados nessa palavra, não vai cair, não será abalada a nossa fé, a nossa confiança nele, estamos seguros. Vai acontecer de vir muitas coisas sobre nós e sobre qualquer pessoa. As tragédias acontecem sobre todo mundo, mas vamos estar firmados nele. Ele diz aqui no versículo 6, em quem vós grandemente vos alegrais. Alegrais. Estamos alegres. Ainda que agora importa, sendo necessário que sejais por um pouco contristado com várias tentações ou provações, ou seja lá o que tenha vindo sobre nós, mas estarmos alegres nele. Essa deve ser a nossa vida. Por isso eu comecei dizendo, cara, eu estou longe dessa realidade, e isso me deixa impactado e sentido por isso. Porque são verdades que está aqui, né? Além dessa que eu estou lendo, há muitas outras, e a gente lê e essas coisas parece que só é uma leitura. Não é uma coisa que a gente agarra para viver e praticar. E por causa disso somos roubados
no nosso dia a dia. Porque assim como as lutas, dificuldades vêm para todo mundo, vem sobre aqueles que creem, e aí eles fazem o caminho que a maioria faz, se perde. Ele diz: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo. Então, o fogo vai vir todo o tempo. Eu fico pensando, Deus do céu, será que a gente sabe o que é fogo de Deus, hein, em nossas vidas? Porque às vezes é uma provação, né? Às vezes uma maior do que a outra, e a gente passa por aquela, diz, aí tome outra, aí passou, terminou, e aquele alívio, um pouco tome outra, e tudo isso para que a gente possa ser aprovado até aquele dia, até o momento final. Eu comecei dizendo desses pontos, vamos no quinto ponto, é a perseverança final. Vamos chegar lá. Para isso, de fato, precisa essa confiança nele, estarmos firmados em tudo que ele falou, em tudo que tem sido dito pelos profetas e pelos apóstolos. Este é o fundamento de Deus para nós, em quem nós devemos estar firmados, alicerçados. O 8 diz: o qual não havendo visto, ninguém viu até agora. E tem quem esteja desanimando, e está desanimado mesmo. E ele às vezes vem para cá, por vir. E eu fico pensando, às vezes eu estou lá na casa de Laércio. Aí uma ou outra a gente conversa muito, né? A gente fala muito no grupo nosso. E aí fala: eu vim porque ele tem que vir. Eu estou aqui, não tinha porque sair, né? Claro, está em casa. Isso eu também. Se eu vim para a reunião, mas eu não tinha vontade de vir. A gente parece que é invadido pelo espírito desse mundo, irmãos, para nos desanimar, para nos tirar de uma realidade que é muito mais real do que essa parede. Nós estamos falando da eternidade em Cristo Jesus, que é muito mais real do que essa parede. Eu sempre digo isso, que se eu fizer carreira e tentar passar pelaquela parede, eu vou bater e voltar. Mas ela não é real, tanto quanto Cristo é para nós. Ela não é real, tanto quanto esta vida que nos foi dada. Essa eleição, essa escolha é para nós. Então o texto diz: alegrai-vos. O texto diz assim, em que vós grandemente vos alegrais. E às vezes nós não estamos alegres, por causa das perturbações desta vida. Ela consegue roubar da gente. Que terrível. Deus nos ajude ainda mais, para não deixar ser levado. Como eu desejo não ser invadido por esse sentimento. E quando invadido por essa coisa, logo reagir, soltar as amarras, as ligaduras, me sentir livres e continuar andando e caminhando com força e vigor no poder de Deus, como já lemos. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. A salvação agora, quando entregamos a nossa vida a Cristo. E eu quero imensamente que você entregue a sua vida a Cristo hoje. Todo dia, queridos, nos render a Jesus. Senhor, toma minha alma. Meu Deus, me salva no dia de hoje. E nos salvar dessas coisas das quais nós falamos, que nos prende, que nos amarra. E nos salvar da condenação eterna,
nos salvar da escravidão eterna, nos salvar do lago de fogo que está aí. E que, lamentavelmente, muitos serão lançados lá. Mas a palavra nos foi enviada para nos salvar. Então, falando sobre eleição, o que causa em nós a eleição? Primeiro ponto, né? Então, falei eleição, redenção, justificação, chamada e a perseverança. Perseverar até o fim. Você não vai deixar de ter dificuldade, você não vai deixar de ter aflições, tentações, opressões dentro. Não é errado você se sentir triste sendo cristão. Não é errado se sentir triste. Mas é errado deixar de ter fé. Porque no momento da tristeza que a fé vai ser provada, que vai ser provada com louvor, né? Uhum. Muito bonito isso, né? Então a gente tem que ser aprovado nesse momento. Amém. Passar por essas provações, privações, lutas com louvor no íntimo, porque cantar, e acho, meus cânticos, quer dizer, a minha voz, né, para cantar, não é, o pessoal em casa sabe. Aí eu fico na minha, eu canto aqui dentro. Geralmente eu canto aqui dentro. Eu canto bem baixinho e eu canto na emuná de que no caminho até o trono da graça chega afinado. É por isso que eu continuo cantando. Alguém uma vez disse: Serginho, canta mais baixo, você está desafinando os outros. Mas não deixei de cantar. Então a eleição causa em nós, você eleito, causa em você a eleição, obediência aos mandamentos, a prática das boas obras, amém? E a santidade de fé. A gente confunde muito a questão das boas obras porque todo mundo é muito bom, né? Até que, mas ele continua sendo bom. E aí confunde porque pensa que fazer o bem Deus vai dar a ele alguma coisa na eternidade. Na eternidade não. Dá você aqui, porque você plantou, você colhe aqui. Para a eternidade só através do novo nascimento. Nos colocando debaixo do jugo dessa eleição. Então, o Efésios capítulo 2:8 diz assim, ó, pois somos feitura dele. Eu fui feito por Deus, fui criado por Deus para praticar as boas obras. Então vai e pratique. Todo ser humano ele foi criado por Deus, então ele tem o dever de praticar as boas obras. É dever dele. Agora, o eleito, ele vai praticar obras diferentes. Amém? É diferente essa obra. Ele continuará fazendo aquelas obras que anteriormente fazia, aliás, e até com mais discernimento, né? Que agora com mais discernimento, e ele vai fazer obras que está diretamente ligado ao coração de Deus. Totalmente diferente. Então fomos gerados de novo em Cristo a partir da sua morte e ressurreição dentre os mortos. E Deus eterno tem presciência. É algo incrível que a gente não consegue entender, mas Ele tem. E Ele tem todas as coisas, né? Ele conhece todas as coisas. Ele sabia da possibilidade da queda do homem. Então Ele providenciou essa tão grande salvação por meio do seu Filho, para nos alcançar, nos trazer de volta. Se imagina assim, Ele pegando você, imagina, Ele pegando você, e trazendo para junto dEle, para estar com Ele, para Ele fazer coisas tremendas com você e através de você.
Amém? E é preciso se imaginar. Fomos eleitos para viver uma vida em obediência. A prática das boas obras, santidade, fé nas promessas de Deus. Há promessas, nós falamos de promessas e promessas, mas às vezes nem lemos essas promessas nas Escrituras. E é preciso a gente abrir as Escrituras para ler e encontrar o que Deus tem falado para nós. Eu vou falar algumas coisas aqui. Então, a eleição causa em nós obediência aos mandamentos, boas obras, santidade e fé. E a redenção? Redenção, 1 Pedro 1,18. A redenção inclui, deixa eu ler o texto. 18 e 19. Eu vou ler aqui, vocês leem ali. Talvez está diferente, eu nem vou ler lá, que eu quero ler aqui. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebesse dos vossos pais. Olha, mas foi com precioso sangue de Cristo Jesus. O precioso sangue de Jesus nos resgatou. Porque no passado, antes de Jesus morrer naquela cruz como o cordeiro pascal, outros cordeirinhos já tinham sido mortos. E aquele animalzinho que era criado em casa, no ombro do pastor, e com todo zelo, cuidado, era um filho querido dele. E ele pegava aquele animal e tinha que levar para um sacerdote uma vez por ano. Era assim, aquele animal passava um ano aquele pastor. E pegava aquele animal e cortava o pescoço dele, e derramava o sangue por causa do nosso pecado. Era uma dor tremenda. Jesus veio e assumiu isso. Agora não precisamos mais desse sacrifício. E Jesus é esse cordeiro. E o seu sangue vem para nos lavar, nos purificar e nos livrar de tudo isso que eu já falei, como nos libertar da escravidão do pecado, da condenação do pecado, e um dia nos livrará para sempre da habitação do pecado. Como Silas falou, seremos tentados, provados, e que tenhamos um coração rendido, entregue, cheio da presença do Eterno. Do contrário, não venceremos. E aí, parece que quando você não vence essa tentação, ou não passa por essa provação, quando não passa, parece que ela vem depois um pouco mais forte. E ela vem para nos destruir. Eu vou abrir um parênteses aqui, não sei como é que vocês vão receber. Nada contra os profissionais de saúde, nem nada contra as doenças que a humanidade tem. Que aí vem todo tipo de prisão. E eu vou citar só uma delas, e quando a gente cita isso, parece uma ofensa, mas eu vou dizer, a depressão. Por que a gente fica deprimido? Está ligado a quê a depressão? Na minha concepção, está ligado a coisas, a realizar, coisas que eu gostaria de ter realizado na vida e nunca realizei. Há desejos por coisas que eu nunca tive e nem vou ter. Há uma desesperança completa. E aí a pessoa fica ali numa limitação terrível e ele se deprime mesmo, ele vai-se embora. Bom, feche parênteses, não comente agora, por favor. Depois você fala comigo sobre depressão. E diz para mim que é uma doença. Eu não tenho problema, eu não vou negar também que é uma doença, mas que Satanás se aproveita disso, sim. Mas não fala agora, depois você comenta.
Então a redenção, ela inclui perdão dos pecados. Efésios 1:7 diz: em quem temos a redenção. Temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas e tudo que fizemos nesta vida. O Senhor vem com o seu sangue, nos lava, nos purifica. Segundo a riqueza do seu favor. É o favor de Deus sobre você. Nenhum mérito, nenhuma força, nenhum trabalho, nada seu, nenhum conhecimento, nada absoluto, mas o favor dele, a graça dele. Meu Deus, eu fico impressionado com essa grandeza de Deus. Eu digo a você que quando eu li esse texto, me causa também uma dor, porque eu fico pensando, Senhor, eu não queria falhar, mas a gente falha tanto, cara, aí eu fico procurando o escape. Mas há um favor de Deus, a sua graça sendo derramada sobre nós, e isso significa proteção à vida. Você está entendendo? Que há da parte de Deus a proteção da sua vida. Ele protege tua vida. Essa riqueza, esse favor derramado é para nos proteger. E você não merece nada. E por mais que você diga que não merece, você não entende, como eu acredito que eu também não entendo, o que é essa graça, porque não conseguimos medir. É muito alto, é muito elevado, para que nós pudéssemos alcançar essa graça. Mas está sendo derramada sobre você, todos os dias, e você não pode tornar essa graça nula na sua vida, não pode diminuir essa graça na tua vida, e a gente faz isso. Redenção inclui a manifestação da justiça pela obra de Cristo. O texto de Romanos 5,17 diz: porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse é o Adão. A ofensa de Adão contaminou toda a descendência. Todos foram contaminados. Muito mais os que receberam, a abundância do favor de Deus, ou a abundância da proteção à vida. Se você pode substituir, se você procurar no hebraico, você vai ver exatamente isso. Há sobre você a proteção de Deus. Esse é o dom da justiça, que reinarão em vida, em nome de Jesus. E a vida eterna, lá em Apocalipse, capítulo 5, de 9 a 10, é muita coisa, mas eu vou ser só esse pedacinho aqui, diz: e cantava um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro, e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue comprastes para Deus os homens de todas as tribos, e língua, e povos, e nação, e para o nosso Deus fizeste reinos e sacerdotes, ou sacerdotes e reis, que reinarão sobre a terra. Vamos reinar?
Vamos reinar. Eu concordo com o Saulinho demais quando ele diz que alguns reinarão, não todos. Podemos continuar nessa luta com mais ferocidade, tá bom? Precisamos ser mais feroz, mais agressivo no Espírito Santo, tá, gente? Nada de puxar a espada aí. Eu tenho um facão enorme em casa, não é para usar esse facão. Ser feroz, agressivo, mas contra o reino das trevas. O terceiro é a justificação, Romanos 12, 1 e 2. O que Jesus fez por nós ao nos justificar. Ele permitiu acesso ao Pai. Porque antes, com todos aqueles sacrifícios anuais que eram feitos, com todas as festividades, e ainda alguns continuam festejando até hoje, mas não dava esse acesso ao Pai que nós temos hoje. E aí diz, permitiu acesso ao Pai, tendo sido, pois, justificado pela emuná, pela confiança, pela firmeza, pela fidelidade que nós temos em Cristo. Pelo que também temos entrada pela fé, ou mais uma vez, pela emuná, pela confiança, pela fé, pela fidelidade, segurança. O poder de Deus de proteger nossas vidas, no qual estamos firmes e nos exaltamos na confiança no poder de Deus. E livres da condenação. Um outro ponto dentro da justificação, permitir acesso ao Pai, e livres da condenação, Romanos 8, 34. O que teria nos acontecido, né? Quem poderia de fato e de verdade nos condenar? Quem poderia de fato e de verdade, com todos os direitos legais, nos condenar? É Jesus. Mas o que ele fez? Olha só, 8:34. Ele diz assim, o texto diz, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Ele, Jesus, tem direito legal. Na verdade, ele não pecou, ele veio para cá, assumiu a forma humana como homem. Quem é que condena? É Cristo, ele pergunta. Que morreu, ou antes, que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita, olha onde ele está agora. Ele poderia ter nos condenado, mas ele disse, não. Vamos fazer um negócio aqui grande. Vamos fazer um negócio muito grande, muito maior do que... Eles não merecem mesmo nada. Estão todos perdidos. O propósito eterno que estava sobre eles foi contaminado lá no início. Vamos restaurar esse propósito, vamos trazer de volta. Ao invés de eu condená-los, eu vou salvá-los. E vou estar aqui do teu lado, Pai, para interceder por eles. E continuar protegendo as suas vidas. Cara, Deus em Cristo fez isso por nós e continua fazendo. Cara, a gente só pode fazer uma coisa todos os dias, é nos render a Cristo. Não olha para as tuas fraquezas, elas vão estar sempre aí. Se você olhar para as tuas fraquezas, é porque você está confiando em você e não
nele e nesta obra que ele fez. Esta é a obra da redenção, da justificação nele. Obrigado, Senhor. Em quarto, a chamada. Fomos eleitos, redimidos, justificados. Agora ele te chama ou te vocaciona. Todos os que foram chamados foram também vocacionados por Deus para uma obra nessa terra. 2 Timóteo 9, deixa eu ver o que está ali, 2 Timóteo 9, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas confiança em si mesmo. Os seus feitos, suas obras, suas realizações, seu conhecimento, seus cursos, ou o fato de você não saber nem ler, nada atrapalha. Amém? Eu estou chamado e vocacionado por Ele, mas segundo o seu próprio propósito. Foi o propósito dele. Por mais que eu quisesse, no passado, antes de Cristo, e ainda continua assim na cabeça de alguns, as pessoas muito crentes continuam fazendo muitas obras para conseguir o que Ele já nos deu, porque é propósito dele. Isso não abre ocasião para mim viver de forma à revelia, sem temor. Pelo contrário, deveria ou deve causar em nós um sentimento de um temor muito maior, uma entrega muito maior, uma rendição ainda maior. E nós lutamos contra essa carne. Eu chorei naquele cântico, chora Israel. E é para chorar. Porque se você olhar, se você conhecer a história dos hebreus, as vitórias, a presença de Deus, que não era nem como deveríamos ter agora, que quem dera tivéssemos o que foi conquistado na cruz, quem dera vivêssemos o que foi conquistado na cruz para os nossos dias hoje, e eles não tinham o que nós temos hoje, e ainda contudo foram marcas profundas na vida daquela nação, daquele povo, o povo que teve grandes conquistas, grandes vitórias, muito da presença de Deus, e eles deixaram o Senhor. Jeremias diz que vocês me trocou as fontes de águas vivas pelas fontes outras que sai lama, e aquele povo foi levado cativo. E às vezes eu fico pensando, cara, eu acho que eu devo estar preso em alguma coisa, porque eu poderia estar fazendo mais. E a igreja, você procura a presença da igreja na terra. Eu estou falando da minha experiência, eu fico procurando a presença da igreja na terra e vejo muito longe da realidade da qual nós deveríamos estar vivendo. Eu acredito, olhando para as Escrituras, com tudo isso que a gente está falando aqui, só essa porção do que nós estamos falando aqui, eu acredito que a igreja deveria ter uma expressão maior na terra. Essa chamada, fomos salvos e vocacionados para o seu eterno propósito,
que nos salvou, nos chamou com a santa vocação, não segundo nossas obras, mas segundo o seu propósito, o seu próprio propósito e proteção da vida de Deus sobre nós. Tem um irmão chamado, se eu vou pronunciar direitinho aqui o nome dele, Thomas John Wasten, acho que é isso, nascido no século XVIII, morreu no século XIX, disse a seguinte frase, com respeito ao chamado. Ele diz: o chamado é doce. Deus não apenas chama, mas Ele também cativa. Ele nos prende ou não? Nos prende. Ele nos cativa. Ele nos atrai. Ele nos cativa. Ele não força. Ele forçou você alguma coisa? Há quem pregue e diz: se você não vier, Deus vai colocar um câncer na sua goela. Dizem garganta, né? Eu estou usando goela para tirar. E Deus não força ninguém. É você que tem que se render e vir para essa graça maravilhosa e viver. Ele nos conduz, a liberdade da vontade não é removida, nós continuamos com a nossa liberdade, porém temos a oportunidade de freá-la, de vencer a nossa obstinação. Eu preciso de feito um cabresto na mula para segurar, é verdade, né? Porque senão sai solto aí na buraqueira. A destruição é repentina, é inevitável. Se soltar a nossa alma, sabe como Jesus faz? Esse cativar de Deus é mais ou menos assim. Lá em Jeremias diz que ele se esconde, ele diz: de longe me deixou ver o Senhor. Quem lembra desse texto? Acho que é isso. De longe me deixou ver o Senhor, e com o seu amor eterno me atraiu. Lembra desse texto? Eu fico imaginando que é assim, ele se esconde, mas está todo mundo vendo ele. E aí, ele quer ser achado, ele está escondido. Claro que ele sabe que estão vendo, mas ele quer ser achado. Ele quer que você o procure, porque ele quer que você o encontre. Ache ele. Jeremias 30, versículo 31, versículo 3. Podemos procurar o Senhor. Ele parece que ele quer brincar com a gente, né? Sabe o pai quando quer brincar com o filho? O filho está ali, aí o filho bota uma fraldinha no rosto. Você achou? Pronto. Deus está fazendo assim conosco. Ele bota a fraldinha. Achou? Na expectativa. Ele tem expectativa de ser achado por você. Ele nos cativa. Ele nos deseja, Ele nos quer. O chamado de Deus vem junto com a vocação a qual fomos predestinados a realizar nessa terra. Escuta, Ele fala conosco como falou para a mulher samaritana. Quem lembra da história da samaritana? Aquele episódio daquela mulher toda faceira, acreditando que estava escondido, eu acho, né, no horário do sol causticante, acha Jesus de ir para lá. A mulher pensava, certeiro de que iria estar sozinha tirando água, se depara logo com um homem daquele bonitão. Eu disse: meu Deus, estou perdido. E aí a conversa rola,
E aí você já sabe o final em que deu. Deus, Ele fala conosco assim. Ele nos cativa, Ele nos prende, Ele nos atrai para Ele. Ele nos encontra, ainda que trepado no sicômoro, como Zaqueu. Ele olha para si, claro que ele sabia, ele é incrível, ele disse, eu vou lá, passar por ali debaixo daquele, ele está lá. Aí está Zaqueu. Zaqueu. Ele nos encontra. Não importa. Natanael estava lá, no segredo dele, falando com Deus. Aí Jesus diz, eu vi você. Eu tive uma visão a teu respeito. Escuta. Jesus tem visão a teu respeito. Jesus está de olho em você. É o desejo dele por nós, de nos querer. Ele também nos olha igual olhou para Pedro após o galo cantar. Quem lembra desse olhar? Ao meu ver, de início, parece um olhar fulminante. Mas olha só, aquele olhar está cheio de uma misericórdia. E dizendo atrás daquele olhar, dizendo assim, logo, logo nos encontraremos. E lá na frente, ele buscou Pedro, na beira da praia. Quando Pedro já, escuta irmãos, desesperançado, Pedro voltou à antiga profissão, eu vou pescar, eu vou voltar a fazer o que eu fazia mesmo, acabou tudo. Ele foi lá buscar Pedro. Ele faz isso conosco, ele vai nos buscar. Ele tem nos buscado, escuta só. Ele tem nos buscado todos os dias. Ele foi encontrar aqueles irmãos no caminho de Emaús. Vocês lembram da história? Também, já até Saulinho falou dele aqui uns dias atrás. No caminho de Emaús. Caramba, aquela conversa ali foi forte. Você imagina, você tem que imaginar aquele momento em que os caras, 2 homens lá andando, são 13 quilômetros, 11 ou 13, de distância de Jerusalém, onde eles iam findar, e de repente, do nada, uma outra pessoa se coloca e conversa, e toda aquela conversa rola, até chegar o momento que ele entra na casa, parte o pão, abençoa. Ele se deixa revelar, queridos. Ele se revela a nós. Ele quer ser achado. O esforço de Jesus, durante todo o caminho até chegar 11 quilômetros, para ser encontrado por 2 pessoas, e que demorou. Como nós somos difíceis, cara. Como nós dificultamos as coisas, cheio de confusão na cabeça. Você não viu, você é a única pessoa que não sabe. Cara, tudo que aconteceu nesses dias, nós pensávamos que ele era Messias, que ele ia nos libertar, ele morreu, estamos só, desolados, estamos sozinhos, abandonados. Eles só podiam ver os problemas, as dificuldades, e Jesus do lado. Cara, é difícil, a gente é difícil, o ser humano difícil somos nós. Jesus nos encontra e diz assim: vem, não temas, vamos ser pescadores de homens. Ah, que coisa boa. Como é que faz isso aí?
pescar homens. Eu, quando criança, saía com meus irmãos para pescar. As 3 vezes que eu tentei pescar, primeiro não pescava nada, né? Nunca peguei um peixe. Mas eu fisguei 3 pessoas. Um na cabeça, 2 na cabeça e outro na boca. Eu nunca vi um negócio desse. O peixe deu uma beliscada, aí o cara gritando lá, eu puxando que tinha enganchado o anzol, a linha, e o cara gritando lá, o anzol estava dentro da boca dele. Menino, isso não existe, uma coisa dessa. Só acontece comigo. Obrigado, amigo. Você imagina que coisa, não? E outros 2 na cabeça. Entrou de um jeito, porque eu puxava, e ele gritando lá, que passou, então tiveram que cortar. E eu não dei conta de pescar um peixe, nunca na vida. Mas eu tenho recebido a graça, o poder da vida sendo derramado sobre mim, para pescar homens. Assim, para você. Por último, a perseverança. Fomos eleitos por Deus, redimidos, justificados, chamados, e vamos perseverar até o final. Amém? Só acaba quando termina. Vocês conhecem isso, né? Só acaba quando termina. Filipenses capítulo 3, 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Isso é Paulo falando, olha, não é que eu já tenho alcançado. Tudo bem, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim. Não dá para ficar preso. Vou avançar, prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A vocação de Deus em quem? Em Cristo Jesus. Ei, por que a vocação de Deus em Cristo Jesus e nós vamos realizar? Porque em nós está o poder da vida. Quem é o poder da vida? Nós estamos nele. Nós estamos em Cristo Jesus. Por isso que eu vou. A vocação, soberana vocação de Deus em Cristo, eu vou realizar aqui. Porque eu estou nele. Estou em Cristo Jesus. Mateus 24, 13 diz, mas aquele que perseverar até o fim. Amém? Você vai perseverar até o fim? Ainda que as tribulações não faltem, que não vai faltar. Apocalipse 21. Eu botei 2, mas é 21. Diz, mas o que tendes, não sei se é 2 agora já não sei se é 2 ou 21. Quem quiser dar uma olhadinha aí, por favor. 2, 21. É isso aí, 2, 21. Não sei. Vou ler o que está aqui. Mas o que tendes, retém-deu até que eu venha. Tudo que você já tem recebido, tudo que você tem entendido sobre Cristo, sobre a sua palavra, sobre o que Ele é, retém. Permanece nele. Amém? E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras. A obra é dele, o propósito é dele, que nós estamos aqui inseridos nele, incluído na vida dele e ele em nós.
eu lhe darei poder sobre as nações. Esses reinarão, Saulinho. Vamos reinar? Aleluia. Amados, ainda por último, tem mais 2 textos. Quem vencer herdará todas essas coisas. E eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Embora hoje chamados de filhos de Deus, estando em Cristo, mas um dia, aquele dia chegará. É como se fosse um carimbo, carimbou. Pronto, agora está selado. Será chamado meu filho mesmo. Agora finalizou, terminou. Apocalipse 21:8. Diz: mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, sua parte será no lago de arder, com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Estamos num tempo maravilhoso. Podemos nos arrepender hoje de viver uma vida independente, ainda que conduzindo essa Bíblia e com muitas oportunidades de leitura diária, mas podemos nos arrepender todos os dias, nos render a Cristo, aceitar a sua eleição, aceitar, você se render hoje, a eleição, a redenção, a justificação, e aceitar esse chamado e perseverar até o final. Queridos, nós não temos muito tempo, eu penso. De repente, ainda tem aí, de repente não, né? De repente fosse de expressão, mas vai que ainda tem uns 100, 200 anos pela frente, não sei. Mas quem garante se eu dormirei aí dessa noite numa cama? Cabe a mim o arrependimento hoje, a entrega de vida a Deus hoje, a rendição hoje, e aceitar esse projeto eterno de Deus. Amém? Eleitos, redimidos, justificados, chamados e cheio do poder da vida para perseverar até o final. Amém. Obrigado, Jesus. Nós te queremos, Senhor. Eu quero todos os dias, me arrependo aqui, te peço perdão, misericórdia pela minha vida, a vida dos meus irmãos, para não desperdiçar o nosso tempo e nos render a cada dia, Senhor, a Ti. Nos colocar debaixo do Teu governo. Amém. Obrigado, Senhor. Graças a Deus.